Ei pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia gente, mais uma sexta-feira, o final de semana chegando e estamos aqui em oração para meditarmos, continuarmos na meditação do Evangelho hoje e continuamos com São Lucas. E eu fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de estar falando aqui contigo. Bom dia, Adriana, falando contigo aqui hoje de manhã. Lopes, Júnior, Pedro, todo mundo que está chegando aqui, sejam muito bem-vindos. Aqui é um espaço para a gente fazer a meditação da Palavra de Deus, que a gente acredita, eu acredito, e fico muito feliz em poder trazer ela para você, que é o caminho, a verdade e a vida, e é o caminho para nossa alegria plena. E hoje nós continuamos aqui o Evangelho de São Lucas, evangelhos pequenos essa semana, mas com lições muito profundas para o nosso dia a dia. Vamos assim pedir que o Divino Espírito Santo nos ilumine, nos capacite e nos guarde, nos guie ao longo do nosso dia e do nosso final de semana. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Que o Divino Espírito Santo nos ilumine na leitura desse Evangelho e em sua compreensão. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, carnais e espirituais. Amém. Confissão de São Pedro e primeiro anúncio da paixão. Num dia em que ele estava a orar a sós com os discípulos, perguntou-lhes: Quem dizem que eu sou? Responderam-lhe: Uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros pensam que ressuscitou algum dos antigos profetas. Perguntou-lhes então: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Ordenou-lhes energeticamente que não o dissessem a ninguém. Ele acrescentou: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao terceiro dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejamos perdoados dos nossos pecados. Amém. Bom, pessoal, nesse Evangelho, o que o Senhor tem aqui para nos dizer? Mesmo ele fazendo tantos milagres, ele passando, percorrendo já anos já na sua missão, já que Jesus passou dos 30 aos 33 curando e anunciando a palavra de Deus, o reino de Deus. Então as pessoas ainda não tinham de fato compreendido quem ele era. E muitas das vezes também é assim na nossa vida. Quem é o Senhor para cada um de nós? Então, quem dizem que eu sou? Uns que é João, outros que é Elias, ou algum dos antigos profetas. E de verdade, quem é o Senhor pra gente? Quem é o Senhor pra nossa vida? Então, que a gente possa fazer a nossa reflexão se o Senhor ocupa o lugar que de fato é devido dele. Quando Jesus foi escolher os seus discípulos, inicialmente ele escolheu 72. Dos 72, ele escolheu 12 mais próximos. E dos 12 mais próximos, ele escolheu ainda mais próximos, ainda 3. Que eram os que estavam ali ao lado dele, junto dele em todos os momentos. Desses 3, Pedro o negou 3 vezes, quando as coisas apertaram para o lado dele, né? Então, Pedro o negou ali na paixão de Cristo. E mesmo tendo sido já avisado que ele ia negar, ele de fato negou e lembrou-se disso, e, né, isso o doeu amargamente. E dos 12, que eram os mais selecionados ainda, né, dos 12 ainda teve um que desistiu, que não quis mais continuar no caminho, estava ali, tinha o ambiente mais favorável possível, né, Judas,
Ele estava no melhor dos cenários. Ele estava no melhor lugar, estava com o melhor professor, estava com o mestre, via tudo, fazia gerência do dinheiro. A gente até vê que não era pouco dinheiro, já que precisava de um gerenciador. Então, mesmo com tudo isso, ele escolheu trocar a vida que estava sendo oferecida ali para ele. E na nossa vida também é assim, né? Quantas vezes a gente tem as melhores oportunidades, está tudo aqui na nossa frente. Hoje a gente tem as redes sociais, você tem uma igreja, você que é evangélico, você que é católico, você tem uma igreja, você tem uma capela, tudo tá aí pra gente hoje, as redes de comunicação, tava aqui agora 5 horas escutando o terço, então, são os pastores, são as lives, são os podcasts, está tudo aqui na nossa mão. E de fato, qual o espaço que a gente tem dado para o Senhor ocupar na nossa vida, quem Ele de fato significa na nossa vida. Porque a gente vê que não é... Todos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O chamado está feito. Ele fez o chamado para os seus discípulos e nem assim. Um o trai e dos 12 ainda tem 3 mais próximos que um também o nega. Então, que a gente possa de fato refletir nesse dia quem é o Senhor para a nossa vida e como nós temos nos deixado Ele conduzir os nossos passos. E para a gente de fato saber responder como São Pedro, o Cristo de Deus. E se Ele é o Cristo de Deus, que Ele ocupe o lugar de Cristo de Deus na nossa vida, nosso Pai, nosso Salvador, que nos dá a vida, que nos dá a saúde, a abundância, que guia os nossos caminhos e aqui é uma curta passagem. Como diz Padre Marcelo, o que é uma vida, o que é essa vida perto da eternidade, né? Que a gente possa ter a intimidade com o Senhor para viver na eternidade, porque esse é o objetivo. A gente quer chegar, quando a gente faz essa travessia, que possamos ser reconhecidos. Mesmo sendo tão poucos os nossos frutos, tão pouco o que a gente tem a oferecer, mas que mesmo assim Ele reconheça o que nós produzimos aqui. E que possamos pedir a Ele cada vez mais capacidade, mais força para discernir qual é a vontade e o desígnio dEle para a nossa vida. Se a gente está aqui, Ele tem um propósito para a nossa vida. E Jesus ordena que eles não falem isso a ninguém e ainda diz que ele, né, vai padecer muitas coisas, ser rejeitado pelos que lideravam na época, os mais entendidos, os mais estudados, os que mais conheciam das leituras, os sacerdotes, os escribas. É necessário que seja levado à morte e que ressuscite ao 3º dia. Então aqui Jesus já anuncia, né, tudo que vai acontecer com ele. E mesmo sabendo que ele vai padecer muitas coisas e ser rejeitado. E muitas das vezes isso pode acontecer na nossa vida também, na tua vida. Quantas vezes já rejeitado por conta de anunciar a palavra de Deus. Rejeitado no ambiente que você trabalha, no teu ambiente familiar. Muitas das vezes isso vai ser uma conta que a gente vai ter que pagar. Até que Jesus e nós não passamos por isso, né? De ser levado à morte. Mas muitas das vezes a gente vai sentir essa rejeição na pele. E que seja essa rejeição por levar a palavra de Deus e não pela omissão. Então Deus vai selecionando também. A partir do momento que nós deixamos Ele ser o Senhor e quem guia, quem guarda e quem define os passos da nossa vida, pode acontecer sim essa rejeição, mas Jesus também foi rejeitado. O que acontecer na tua vida, lembre-se que antes, olha só, é o Filho de Deus. É o Filho de Deus, aquele que o Espírito Santo desceu sobre ele, que o céu se abriu e saiu uma voz do céu dizendo que esse é meu Filho muito amado. Então é o Filho de Deus, e o Filho de Deus fazendo todos os milagres, tendo todo o poder para transformar tudo, para mudar tudo, para fazer as curas, para fazer os milagres, multiplicação de pães, tudo. O Senhor padeceu muitas coisas
foi rejeitado, foi morto e ressuscitou. Então, se você está passando por um desafio na tua vida, lembre-se que você não está sozinho. E você vai sentir que você não está sozinho a partir do momento que você coloca o Senhor no lugar certo dele na tua vida, que é o centro, que é tudo na tua vida, que deve merecer o maior pedestal e ser o guia dos teus caminhos. E é isso que eu peço nesse dia, que o Senhor ocupe o nosso coração, que o Senhor ocupe a nossa mente, os nossos pensamentos, guie a nossa vida, os nossos caminhos. E, de fato, se acontecer algum desafio, provavelmente sim, rejeições, dificuldades, lembre-se que você não está caminhando sozinho, o Senhor está caminhando contigo. E que Ele possa te dar a graça de atravessar os desafios, as rejeições, para que o nome dele seja proclamado. É isso que ele precisa, por isso que a gente está aqui também. Para que o nome do Senhor seja levado e alcançado mais pessoas. E assim a gente vai ter a paz no mundo, a gente vai ter a alegria plena da nossa vida. E quando for a hora da nossa partida, que a gente possa ter frutos para entregar para o Senhor, em agradecimento por toda a bondade e misericórdia. Que Ele possa estar abençoando a tua vida, a tua família, o teu final de semana. E na segunda-feira, se Deus quiser, nós estamos aqui juntos, 6:30 da manhã. Muito obrigada a todos que estão aqui e participaram ao longo da semana. Que o Senhor te abençoe. Você, irmão católico, você, irmão evangélico, você ainda que não tem uma religião definida, que o Senhor possa estar te abençoando. Que você faça esse exercício de entrega, procurando uma igreja nessa semana, procurando conversar com o padre, com o pastor, participar, interagir, e que ele seja o guia da tua vida e que você saiba muito bem responder quem é o Senhor para você. Até segunda, se Deus quiser, gente. Fiquem com Deus. Bom dia.